Protestamos porque nossos jovens e amigos estão sendo mortos. Estamos aqui para garantir que a justiça seja feita e que o regime atual seja derrubado. Essas palavras de um manifestante à Deutsche Welle resumem o clima no Nepal, onde jovens protestam nas ruas por mudanças desde segunda-feira, 8 de setembro. Protestos no bairro Matagar, em Katmandu, rapidamente cresceram e atraíram centenas de milhares de pessoas. Na terça-feira, a cidade parecia uma zona de guerra. Barricadas erguidas de forma improvisada, incêndios em grandes instalações do governo e os corpos crivados de balas de manifestantes mortos espalhados pelas ruas. As ondas de choque abalaram o governo nepalês até o seu núcleo. O primeiro-ministro Khadija Sharma Ali renunciou em meio a rumores de fuga para Dubai, e partidos políticos correm para reunir apoio e formar o novo governo. Enquanto o governo tenta lidar com a crise, o país segue em alerta, com manifestantes exigindo reformas políticas profundas. O que levou o Nepal ao abismo e qual o futuro possível? Acendendo o pavio, tudo bem, antes de começarmos, só um pouco de recado como sempre fazemos. Todas as informações deste vídeo estão atualizadas até o momento da gravação, 12:30 de quinta-feira, horário da Europa Central. Então, se você está se perguntando por que não cobrimos algum grande acontecimento depois desse ponto, é por isso. Nossa bola de cristal está com defeito, desculpe. E nem é real. Queria que fosse real. Agora, vamos à nossa primeira grande pergunta. Como é que acabamos nessa confusão? Quero dizer, como é que o Nepal acabou nessa confusão? Para responder a essa pergunta, você precisa saber um fato muito importante sobre o Nepal, e é que ele é extremamente corrupto. A Transparência Internacional coloca o Nepal em 107º entre 180 países no Índice de Percepção da Corrupção. Isso está muito à frente da Rússia, mas ao lado do Brasil e da Sérvia, que tem páginas inteiras na Wikipédia sobre corrupção. Não é bom seu país ter uma dessas, né? Jovens nepaleses, cansados de anos de corrupção e das tentativas falhas do governo para combatê-la, usaram redes sociais com as hashtags NepalKids e NepalBabies para criticar filhos e famílias de políticos influentes, vistos como principais beneficiados pela corrupção. Agora, se você não vive conectado o tempo todo, talvez não esteja familiarizado com o termo NepalBaby. O termo surgiu em Hollywood para se referir a filhos que tiveram a carreira impulsionada pelo sobrenome famoso e não pelo talento. No Nepal, o termo destaca as grandes diferenças entre a vida das pessoas comuns e dos filhos da elite. O Times de Londres informou que Sargati Thapa, filho de Bindu Thapa, foi um dos principais alvos das hashtags. Uma foto dele, diante de uma árvore de Natal feita com mais de 30 caixas de presentes de luxo, de marcas como Cartier, Louis Vuitton e Gucci, viralizou. A legenda dizia: nepaleses comuns enviam dinheiro do exterior para sobreviver, enquanto filhos de políticos fazem árvores de Natal com dinheiro roubado dos contribuintes. Aparentemente, dinheiro de contribuinte que não compra bom gosto. A legenda destaca outro ponto da economia do Nepal: a grande dependência do país do dinheiro enviado por trabalhadores no exterior. A escassez de empregos levou milhões de jovens a buscar trabalho em outros países. Em Hong Kong, eles fortalecem a reciclagem de eletrônicos. Nos Estados Unidos da América, são a comunidade asiático-americana que mais cresce. Em 2024, de acordo com o New York Times, eles enviaram de volta 11 bilhões de dólares, o que representa impressionantes, e espere por isso, 26% de toda a economia do Nepal. Como o governo do Nepal respondeu à indignação sobre corrupção? Bem, em um mundo perfeito, gostaríamos de dizer que eles embarcaram em uma jornada de introspecção, reduziram o número de postagens ostentatórias nas redes sociais e começaram a consertar a economia do país para que as pessoas fossem menos dependentes das remessas. Infelizmente, vivemos em um mundo onde nada disso acontece. O governo preferiu banir redes sociais como se proibir postagens sobre corrupção resolvesse o problema. E isso foi, e realmente não podemos enfatizar isso o suficiente, foi uma ideia muito ruim mesmo. A análise da KPIOS revelou que, no início de 2025, o Nepal tinha 14,3
3 milhões de usuários ativos em redes sociais. Isso equivale a cerca de metade da população do país. E para essas pessoas, a internet é mais do que apenas memes, é uma tábua de salvação. Segundo a doutora Nayana Prakash, pesquisadora do Chatham House, houve uma banalização do papel das redes sociais para os jovens, tanto neste protesto quanto globalmente. As redes sociais não são apenas uma forma de conversarmos com nossos amigos, é uma maneira de nos sentirmos conectados a qualquer tipo de rede na sociedade, tanto local quanto globalmente. No Nepal, em particular, as redes sociais se tornaram uma ferramenta importante para uma geração mais jovem e familiarizada com tecnologia, encontrar empregos e administrar negócios. Alguns achavam que estar nas redes sociais era trabalho, mas não é. Havia receios de que uma proibição impedisse o Facebook de monetizar conteúdo no país, algo que parece trivial até perceber que o futuro de algumas pessoas dependia disso. Eu estou muito ciente disso. Para ser justo com o governo do Nepal, não foi uma proibição total das redes sociais. Havia medidas que as empresas deveriam tomar, como se registrar junto ao governo e nomear um representante local para lidar com reclamações, o que as isentaria. TikTok, Viber, Nimbus e Popolive fizeram o mesmo. Então, simplesmente chamar isso de proibição das redes sociais tira muito da complexidade da situação. Agora, também devemos ter cuidado para se apresentar o lado do governo aqui. Do ponto de vista deles, eles não estavam tentando ser um bando de velhos reclamando dos jovens e seus celulares irritantes. Eles estavam tentando limitar a disseminação de desinformação e garantir que tanto as plataformas quanto os usuários fossem responsáveis pelo conteúdo produzido. Dito isso, eles deram às empresas de mídia social apenas uma semana para cumprir as novas regras. Então vieram os bloqueios, que para a geração Z pareciam um castigo coletivo. Punições coletivas costumam gerar raiva coletiva. De fora, é fácil ver os protestos no Nepal como reação à proibição das redes sociais. No entanto, isso realmente perde o ponto principal. Em entrevista ao War Fronts, a doutora Caroline Mose, especialista em governança, afirmou que apesar da proibição das redes sociais ter sido o estopim, a arma foi financiada pela corrupção do Estado. Os jovens enfatizaram esse ponto. Eugene Rajmdari, estudante de 24 anos, disse à Agence France Presse: "A proibição das redes sociais nos motivou, mas não é o único motivo para estarmos aqui. Protestamos contra a corrupção institucionalizada no Nepal." No primeiro dia, manifestantes se reuniram em Katmandu, no Medikar Mandala, monumento que exibe a cultura nepalesa. Fica a cerca de 1 quilômetro do parlamento. As primeiras horas foram pacíficas, com manifestantes, incluindo estudantes uniformizados, marchando, cantando e entoando palavras de ordem. O veículo Meteor, The Statesman, relatou que alguns exibiam uma bandeira de One Piece em cenas similares aos recentes protestos na Indonésia. As manifestações, no entanto, logo se aproximaram do parlamento, e alguns manifestantes escalaram o muro tentando invadir o prédio. Foi aí que, e vou usar um termo técnico aqui, tudo virou um caos. Ambulância incendiada e tropa de choque atacada com pedras. A polícia usou canhões de água, gás lacrimogênio e munição real. O governo impôs um toque de recolher em Nova Banishwar, o maior bairro residencial de Katmandu, mas isso fez pouco para deter os manifestantes, que estavam enfurecidos com a repressão violenta. No fim do dia, 19 morreram e mais de 300 ficaram feridas. Após esse massacre, partidos políticos como o Congresso Nepali, parte da coalizão governista do primeiro-ministro Ali e o Partido Comunista do Nepal, centro maoísta do principal partido de oposição do país, emitiram declarações pedindo responsabilização. O fato de um membro da coalizão governista emitir tal declaração sinalizou para os observadores regionais que era uma questão de quando e não se o primeiro-ministro renunciaria. A coalizão de Oli era mantida por promessas quebradas e acordos frágeis, e os protestos a destruíram completamente. Após uma reunião de emergência do gabinete, durante a qual o ministro do Interior, Ramesh Lakak, renunciou, o primeiro-ministro Oli emitiu uma declaração culpando a violência em elementos desordeiros que haviam se infiltrado nos protestos. Ele explicou que o governo não era contra os jovens e anunciou o fim da proibição das redes sociais. Mas agora era tarde demais.
Jovens nepaleses mortos nas ruas aumentaram a revolta de uma geração já descontente com o governo. Com isso, o que aconteceu depois pareceu inevitável. Na terça, manifestantes voltaram às ruas. Ao contrário de segunda-feira, tudo foi violento desde o começo. Manifestantes incendiaram pneus, atiraram pedras na polícia de choque e os perseguiram pelas ruas estreitas de Katmandu. Cenas catastróficas se desenrolaram quando manifestantes incendiaram prédios do governo, incluindo o parlamento e a Suprema Corte. Delegacias e casas de políticos também foram alvo. Depois, os manifestantes invadiram um terminal do aeroporto internacional, onde políticos haviam sido evacuados para impedir sua saída de sair do país. Aproveitaram o caos para atacar prisões e causar fuga em massa. A polícia nepalesa estima que mais de 13 mil detentos escaparam. O rabino Levachani, figura controversa e ex-vice-primeiro-ministro, estava entre eles. Com o aumento da violência, o primeiro-ministro renunciou e fugiu para o quartel Shiapuri. Seu gabinete, porém, não teve sorte. Em um vídeo viral, o ministro das Finanças, Bishnu Prasad Paudel, aparece correndo pelas ruas de Katmandu, seguido por dezenas de pessoas. Um jovem derruba o ministro com um chute, fazendo-o bater na parede. O ministro logo se levanta, continua correndo e o vídeo é cortado. Lembrando, trata-se do ministro das Finanças. Vídeos depois mostram que ele foi capturado, despido e espancado por manifestantes furiosos. A violência também atingiu ex-membros do governo. Em Dalu, subúrbio de Katmandu, uma multidão incendiou a casa do ex-primeiro-ministro Jalan Nath Kanal, matando sua esposa, presa na residência. Assim, os protestos no Nepal superaram os da Indonésia. As casas dos políticos deles foram destruídas, mas ninguém foi linchado. Nenhum familiar foi queimado vivo. Então talvez não devesse ser surpresa que a repressão nepalesa tenha sido muito mais severa. Vendo que a polícia não mantinha a ordem, o presidente Ramchandra Podol, de função principalmente cerimonial, enviou o exército. Em poucas horas, a calma tensa voltou a Katmandu, salvo alguns saques isolados. Na manhã de quarta-feira, até esses focos de desordem foram eliminados, deixando a capital tensa e silenciosa, enquanto grande parte do país se perguntava: e agora? O que espera o Nepal agora? Sempre que soldados tomam as ruas em crises políticas, surge uma ansiedade comum. Será este o início de um golpe? O Nepal não foi exceção. Enquanto veículos blindados andavam por Katmandu, rumores de golpe militar se espalharam rapidamente. O brigadeiro-general Raja Rambasnath, porta-voz do exército nepalês, foi rápido em descartar esses rumores. À Republic Televisão, ele disse que o exército não tomava o controle, mas agia conforme a Constituição para normalizar e restaurar a calma. Apesar dessas garantias, o ceticismo ainda persiste. O analista Bishnu Rajapret afirmou a Al Jazeera que, apesar do presidente estar no comando, sua falta de credibilidade com a geração Z tornava o exército o verdadeiro poder do país. Os militares não estão assumindo o controle. Quem realmente está? Bem, dentro do Nepal, grande parte do debate em torno dessa questão está acontecendo na plataforma de mensagens sociais Discord, ironicamente, um dos aplicativos que o governo tentou banir. Agora, nossa equipe conseguiu acesso a um dos servidores do Discord, onde essas conversas estavam acontecendo, e vimos em tempo real as tentativas de construção de consenso. Dessas conversas, destacou-se o nome da ex-chefe de justiça, Sushila Karki. Uma das juristas mais proeminentes do Nepal, Karki desenvolveu uma reputação como uma defensora honesta do Estado de Direito. Ela ganhou apoio ao marchar com os manifestantes e denunciar seus assassinatos. Ela enfrenta um grande obstáculo. Segundo Yograj Lamachani, professor assistente da Universidade Pakari do Nepal, o próximo primeiro-ministro, mesmo interino, deve ser escolhido entre os atuais parlamentares. É o mesmo obstáculo enfrentado por outra opção popular, Balendra Shah, prefeito de Katmandu e talvez a figura política mais influente do Nepal atualmente. Balan, como é mais conhecido, apoiou publicamente Kaki e pediu que o presidente dissolva o parlamento.
A dissolução do parlamento e novas eleições são as principais demandas dos manifestantes, que, segundo uma pessoa ouvida, consideram a instituição irrecuperável. Outras demandas incluem a introdução de limites de mandato para o primeiro-ministro que, sob a Constituição atual, pode servir um número indefinido de mandatos de 5 anos e a redução do mandato do parlamento de 5 para 4 anos. Manifestantes sugeriram criar um mecanismo para a eleição direta do primeiro-ministro. Isso encerraria o sistema em que eleitores elegem o parlamento, que depois escolhe um primeiro-ministro. Se essas demandas forem atendidas, elas podem abrir caminho para Sushila Karki se tornar a primeira-ministra do país. Porém, isso pode permitir o retorno de uma figura controversa. No capítulo anterior apresentamos Rabi Lashmani, ex-vice-primeiro-ministro que fugiu da prisão durante os protestos. Ele chegou ao poder como populista e anticorrupção, mas depois se envolveu em escândalos de corrupção. Mesmo assim, ele manteve apoio suficiente para ser cogitado como primeiro-ministro interino. Apoiadores citam sua longa carreira no governo e seu histórico anticorrupção como prova de sua capacidade de liderança. Apesar do apoio, as chances de Lamichhane virar primeiro-ministro são quase nulas. Além das polêmicas que o afastam dos jovens, sua fuga da prisão gerou dúvidas constitucionais, éticas e legais. Colocar essa pessoa no poder pode comprometer a legitimidade do governo de transição e dos protestos. Enquanto isso, alguns nepaleses debatem uma possibilidade ainda mais dramática. O retorno do rei. Isso não é um filme do Senhor dos Anéis? O ex-rei Gyanendra Shah, deposto em 2008, quando o Nepal virou república, manteve seguidores fiéis. Em março, mais de 10.000 apoiadores se reuniram na entrada do aeroporto internacional Tribhuvan, em Katmandu, para receber o rei após viagem ao oeste do Nepal. Agora, com o governo cambaleando após o choque dos protestos, os monarquistas estão tentando promover a narrativa de que o rei é o único que pode estabilizar o país. Independentemente de quem se torne o próximo líder do Nepal, uma coisa é absolutamente clara. Eles terão que carregar não apenas as esperanças dos manifestantes, mas também o peso de um sistema quebrado. Se falharem, os manifestantes já mostraram ser capazes de responsabilizá-los. Ampliando a visão, então, saindo do Nepal por um momento, podemos ver que esses protestos não são um fenômeno único. O ocorrido em Katmandu reflete movimentos parecidos nas Filipinas, Quênia e Indonésia. Jovens filipinos protestaram contra a corrupção em Manila. Em Nairobi, a geração Z do Quênia marchou contra um projeto de lei financeira punitivo, forçando o governo a retirá-lo. Em Jakarta, estudantes lotaram as ruas contra benefícios altos para parlamentares durante a crise do custo de vida. Esses protestos rosa, como ficaram conhecidos, têm o mesmo DNA. Jovens educados e conectados digitalmente, cidadãos desiludidos com sistemas que servem apenas às elites. E esse problema não se limita a esses países. Em grande parte do sul global, as nações estão tendo que lidar com uma população crescente de jovens que têm acesso à internet e aprenderam com países como o Nepal que os governos não são invencíveis. Então o que é que acontece depois se nada mudar? Se as elites continuarem saqueando enquanto o povo continua sofrendo, então a próxima onda de protestos rosa é praticamente garantida. Outra onda de agitação que ameaça ser ainda mais espetacular do que a que vimos no verão deste ano. Obrigado por assistir.